Então fala galera, aqui nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da minha rotina para vocês, de algumas coisas que eu vivi na sexta e também no sábado, porque eu tive um curso de farmacologia no sábado e eu vou mostrar para vocês. Aí tá um momentinho daí eu estive jogando ping-pong, né, pra eu ganhar dele sempre, padrão já, e vocês já sabem disso aqui no canal. E nesse vídeo eu gostaria de refletir, mudando um pouco de assunto, é claro, gostaria de refletir um pouco sobre a importância de você investir no seu estudo, sabe? Por que o estudar, ele é o maior investimento da sua vida? Eu acho que isso é muito interessante porque grandes coisas que a gente vive na nossa trajetória é exatamente porque a gente estudou e memorizou algumas coisas e aprendeu e soube relacionar essas coisas com outras a ponto de trabalhar as informações e acertar uma questão, por exemplo. Então, por exemplo, se eu vivo essas coisas nesse local que é incrível e consigo várias oportunidades, consigo amizades e tudo mais, é porque eu estudei de verdade, entendeu? E é o melhor investimento que você pode fazer, principalmente quando você está mais novo, que teoricamente você tem mais chances. Mas isso acontece também quando você envelhece mais. Lógico, você às vezes, depois que você trabalhou, conquistou alguma coisa ali, você tem a chance de estudar. E eu sou a favor do estudo em todos os aspectos, em todos os momentos, porque eu sei o potencial transformador que ele tem, e é por isso que eu amo a educação a ponto de realmente trabalhar com isso todos os dias. Seja estudando, propriamente dito, né, que eu trabalho, eu considero o meu estudo uma espécie de trabalho, seja também realmente ajudando outras pessoas ali a realmente estudar e alcançar um determinado patamar ali de aproveitamento dos estudos, do seu processo de cognição e tudo mais. E daí tá a minha aula de hoje, né, sábado, sobre farmacologia, os princípios básicos de farmacologia da dor e tudo mais. Então, fiz boas anotações e revisei bastante coisa, que eu já sou enfermeiro, né, então eu já meio que sabia. Mas mesmo assim, vale muito a pena revisar. E agora eu quero realmente aprender, cara, tudo sobre doses, manejo de reações adversas. Enfim, tem muita coisa para eu aprender sobre Fala galera, isso. então tudo que você E é sendo fizer médico que eu que for vou proporcionar um saber. melhor aprendizado para você, que for proporcionar ali uma oportunidade de realmente aprender algo novo, algo que você realmente precisa, e você tem condição, tem tempo, tem energia, cara, vai em direção a isso, entendeu? Se tem um cursinho que você sabe que é muito bom e agora você tem condição de adquiri-lo, cara, adquire ele sem muita enrolação, sabe? Porque o processo transformador que o estudo proporciona é realmente quase que para sempre, cara. A ponto de, por exemplo, eu tenho mais de 2 anos, 2 anos e pouco, né? Não, 2 anos, tá fazendo 2 anos agora, que eu não estudo mais pro Enem e tudo mais. Mas mesmo assim, quando eu vou dar algumas aulas, eu lembro de tudo como se eu estivesse estudando para fazer a prova daqui a um mês. Entendeu? Justamente porque o meu processo de aprendizado ficou tão bem consolidado que eu consigo até ensinar isso para as outras pessoas mesmo sem ter revisado. É como se à medida que eu fosse revisando ali, reestudando e tudo mais, eu fosse, cara, trazendo toda a minha bagagem de conhecimento para aquele momento ali da sessão de mentoria que estava precisando daquilo, entendeu? E assim, eu acho que foi um investimento que eu fiz por muitos anos que agora tá me dando resultados que eu nunca nem imaginei. Assim, eu nunca imaginei que o fato de eu ter muita prática de prova me fizesse ser aprovado em concursos como foi o concurso da Secretaria de Educação daqui do DF, e que eu pude trabalhar 2 meses ali, né? E, cara, receber um valor muito bom sendo enfermeiro e usando minha estratégia de prova, coisa que eu aprendi estudando pro Enem, para passar no concurso. Então isso vale muito a pena e é algo que realmente a educação, o fato de sentar aqui e estudar, me proporcionou. E estudar, propriamente dito, te deixa, pô, com anos-luz à frente de uma pessoa que, pô, só fica vendo TikTok, só fica vendo YouTube e tudo mais. Você, quando você estuda, você melhora em todos os aspectos. Você melhora fisicamente, emocionalmente, você melhora a sua dicção, você melhora os seus contatos, você melhora uma série de coisas na sua vida. É como se fosse uma reação em cadeia, em que você organizando seus estudos, você começa a organizar, pô, sua vida pessoal, você começa a ser uma pessoa muito mais, de certa forma, caseira, mas sabe aproveitar bem os momentos de uma festa, por exemplo, porque você sabe que ali não é seu lugar que você vai ficar todo final de semana. Você sabe aproveitar bem as suas amizades, então amizades que muitas vezes não te agregam em nada, você agora já começa a meio que identificar elas e deixar elas um pouco mais de lado. E aquelas amizades que realmente te engrandecem, você realmente dá muito mais valor. Você consegue
cara, trabalhar a sua parte mental e psicológica, porque uma vez que você começa a adquirir o conhecimento, começa a estudar para aprender de verdade, você começa a se entender muito mais, você consegue entender qual horário você estuda melhor, o que mais você gosta de aprender, como é que você está se sentindo hoje, você está cansado ou não, coisas que antes, né, pessoas que não estudam ou estudam de mau jeito, assim, e tudo mais, às vezes não conseguem identificar, não conseguem ser tão, ter uma direção, assim, com relação a como é que tá a capacidade mental dela no momento. E isso, para as pessoas que estudam, é essencial, justamente porque você precisa saber quando você vai fazer mais questões, quando você vai assistir mais aulas, quando você vai revisar mais. E, cara, enfim, o estudar é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, porque a sua vida realmente se transforma por meio do estudo. Pensa bem, pô, antes você era só um vestibular de medicina, e daí você passou na faculdade e em 6 anos você é médico. Cara, isso é muito louco, entendeu? E isso serve para qualquer outras áreas da vida também. Engenharia, por 5 anos depois de engenharia, você já é um engenheiro, você já é um advogado depois de alguns anos. E o que mudou as experiências educativas de estudo que você teve nesse meio tempo, entendeu? Então, se você está nesse período de estudo para uma prova, cara, aproveita ele ao máximo para você se desenvolver ao máximo. Aprender ao máximo ali dos conceitos e dos raciocínios que são requisitados para que você chegue no dia da prova e acerte ao máximo eles. E quando você passar, quando você estiver fazendo um curso, quando você tiver... Cara, aproveita ao máximo ali as chances de construir um bom networking com as pessoas, de aproveitar bem realmente ali as aulas e tudo mais, sabendo que aquilo ali será cobrado de você no futuro. Principalmente se você for médico. Muitas aulas que você vai ter agora, você vai ter que lembrar delas lá na frente, porque vai ter uma pessoa precisando de você para que você consiga atuar ali. E você só vai conseguir atuar se você aprendeu, se você realmente estudou, se você realmente se dedicou. Então, estudar é a melhor coisa que vocês podem fazer para a vida de vocês. Foi a melhor coisa que eu fiz e é a melhor coisa que eu faço, assim, tendo em vista que a vida é uma constante transformação. Então, se você consegue realmente se dedicar num processo de estudo verdadeiro, direcionado, bem amparado, com um bom raciocínio, um bom conhecimento, cara, sua vida vai se transformar e é só questão de tempo até as coisas acontecerem. Um concurso que você consegue fazer uma boa prova e passar, porque daí já muda a sua vida para sempre. Você entrar numa boa faculdade, você entrar no curso que você tanto almeja. Enfim, pessoal, vale muito a pena se dedicar, vale muito a pena fazer sua parte, beleza? E sempre busque estar próximo de pessoas que te jogam pra cima, entendeu? Então, no vídeo aí que eu mostrei pra vocês conseguiram ver minha namorada, meus amigos, tudo mais. E isso faz total diferença, porque essas pessoas te impulsionam mesmo e te motivam ainda mais, né? E é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. E se você tem interesse no processo de mentoria, eu percebi que nos outros vídeos eu não estava falando, que eu estava esquecendo. Mas assim, se você tem interesse no processo de mentoria pro Enem, alguém que vai estar lado a lado com você, te ajudando na sua trajetória, realmente para você chegar lá no dia da prova e dar seu melhor, fazer a prova assim, sem peso na consciência de que você não fez a sua parte, entendeu? Se você quer alguém para te ajudar nesse processo, eu tô com o meu projeto de mentoria aberto e é só me chamar no link da descrição que a gente troca uma ideia, conversa sobre isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de curtir aí e de comentar, de se inscrever. E se tiver uma opção de hypar o vídeo, que vocês possam estar hypando o vídeo aí também, eu vou colocar até um printzinho de como é que isso funciona. Beleza? Tamo junto, pessoal, e até amanhã. Valeu, falou!